Pessoal, boa noite, tudo bem? De início, eu peço desculpas, a professora Letícia também pediu desculpas, tá? Quando ela fez o calendário, isso acontece, pessoal, houve um conflito ali de horário, é muita coisa para a gente também pensar, tá? E ajustar. Aconteceu um conflito, mas a gente conseguiu resolver isso a tempo para que ninguém seja prejudicado, tá? Então, eu peço desculpas, a Letícia também pediu desculpas, vai dar tudo certo e a gente vai solucionar essa questão, tá? Então, fique aqui no meu canal agora, depois vou dar um jeito de deixar esse link disponível aqui para vocês, tá? Eu nem uso muito, é mais um login mesmo que eu tenho aqui do YouTube, mas tá tudo certo, tá? Então, vamos lá, vamos para nossa revisão. Como eu não estou no canal do YouTube com tempo limitado do curso lá que a gente tem, para não dar conflito com os demais professores, inclusive dá até para a gente seguir um pouquinho mais, se for o caso, beleza? Então, vamos embora. Acho que todo mundo recebeu o link, né? Vamos começar aqui a nossa... A Lê está pedindo desculpas aqui no chat, né? Enfim, acontece. Não precisa nem pedir desculpas, Lê. Acho que todo mundo entende que esse momento todos os professores estão correndo, pessoal, assim, de forma desenfreada, e a gente fica a todo momento preocupado com alguma coisa, e enfim, vai dar tudo certo. A Maria Eduarda quer um churrasco, Lê, para minimizar a situação, beleza? Pessoal, vamos começar a nossa revisão. A gente, no início das nossas aulas, eu trabalhei muita questão de federação com vocês, trabalhei sobre a questão da formação da federação, falei sobre a questão do cenário dos Estados Unidos e como os Estados Unidos ele funciona como um modelo inspirador para tudo. Pessoal, deixa o churrasco aí, calma, respira, pessoal, não precisa ficar doido. Depois a gente marca esse churrasco. Eu falei que depois que acabar essa quarentena, vai ser uma quarentena de churrasco, vai ter tudo, pessoal. Todo mundo precisa, né? Ninguém está suportando mais, mas é isso aí. Vamos para a nossa revisão da disciplina, para eu já, na sequência, liberar a avaliação para vocês. Então, no começo das nossas aulas, a gente trabalhou a questão da federação, e eu trabalhei muito com a questão dos Estados Unidos, de como a formatação dos Estados Unidos ela é um modelo inspirador. O Brasil é uma federação que se inspira nos Estados Unidos, mas hoje, sem dúvida alguma, muito diferente do que é os Estados Unidos. Então, vamos lá. Pessoal, na formação da Federação Americana, vocês conhecem essa história, eu já falei no primeiro ano, falei que havia ali uma subordinação à Inglaterra, que os Estados Unidos era colônia inglesa, e depois houve uma independência em relação à Inglaterra, os Estados Unidos se torna independente, só que nós não temos essa configuração territorial, essa configuração estatal que existe hoje. Nós tivemos a formação das chamadas 13 colônias, que eram territórios independentes e territórios soberanos. Eu disse para vocês que essas 13 colônias, elas eram uma confederação. Professor, o que isso significa? Territórios, 13 locais soberanos que estavam ali alinhados, que estavam pactuados, mas eles, a qualquer momento, poderiam deixar este pacto. Eles não tinham algo que amarrasse, algo que deixasse eles presos uns aos outros. Eles fizeram, vamos se proteger, né? Vamos nos proteger, tudo certo, eu confio em você confia em mim, a gente guarda uma proteção. Só que com o tempo, na Convenção da Filadélfia, chegou-se à conclusão de que, apesar desse pacto confederativo, eles ainda estavam fragilizados, em relação a essa independência recente. Quando você se torna independente, ainda há uma insegurança, ainda há uma preocupação de, por exemplo, simplesmente você ser tomado novamente pela Inglaterra, que era o que se pensava por eles. Eles decidem aperfeiçoar esse pacto confederativo. E chega-se naquela passagem que eu falei para vocês, que essas 13 colônias, que eram soberanas, e, portanto, na confederação tem direito de secessão. Secessão é o quê?
Secessão significa essa possibilidade de deixar esse pacto confederativo. Com essa Convenção da Filadélfia, nós temos a formação efetiva da federação. Nesse momento, aqueles territórios soberanos, eles abrem mão dessa soberania e formam um pacto agora, olha só, federativo, tá? Federativo. Eles abrem mão dessa soberania e se tornam autônomos, tá? Professora, qual que é a diferença entre autonomia e soberania? A soberania, via de regra, ela tem um pressuposto de ser ilimitada. Agora, a autonomia, essa autonomia é um poder que é dado a uma parcela, por exemplo, a um Estado, só que é um poder limitado. Limitado por quem? Pela minha Constituição. Tá? Na Convenção da Filadélfia, nós tivemos ali a questão da Constituição também. A Constituição, ela vai limitar, tá? Ela vai limitar. E com essa formação da federação, só um segundo, deixa eu abrir aqui um documento que eu não abri ainda. Tá. Na federação, pessoal, nós temos então, abre-se mão dessa soberania e tem-se a autonomia. E uma coisa importante, uma diferença em relação à antiga confederação é que na federação, olha só, pessoal, isso é muito importante. Isso também está no nosso modelo federativo. Na federação não há direito de secessão. Significa dizer que nenhum Estado pode se declarar independente. Beleza? Esse é um aspecto histórico dos Estados Unidos. No Brasil, nosso cenário é muito diferente. Nosso cenário é completamente diferente dos Estados Unidos, embora nós tenhamos os Estados Unidos como um modelo de federação a ser seguido. Isso significa dizer que com a nossa independência, que aconteceu em 1822, né, em 1822, 7 de setembro de 1822, o Brasil ele se torna independente em relação à coroa portuguesa, e após essa independência, nós temos a formação do nosso Império Brasileiro, né? E passa-se alguns anos, esse império também começa a ruir, ele começa a ser fragilizado, e aí é necessário pensar em uma nova formatação de Estado. Nós temos aqui dois momentos históricos que são interessantes e são importantes e que instruem a Federação Brasileira, que estão muito próximos, inclusive. Em 15 de novembro de 1889, nós temos a nossa proclamação da República, né? A proclamação da República do Brasil, e depois, em 1891, nós temos a nossa segunda Constituição. A proclamação da República, a segunda Constituição Brasileira de 1891, são os dois momentos históricos que levam à formação da Federação Brasileira. E aqui percebo para os Estados Unidos uma diferença muito interessante. Nos Estados Unidos, o poder deles, ele vem, eu sempre falo isso para vocês, de fora para dentro, né? Nós tínhamos parcelas territoriais soberanas que chegam a uma denominação comum de que é necessário fortificar esse pacto, e para fortificar esse pacto, aquela soberania tem que ser deixada de lado, e todos comungam entre si ali agora de uma federação, de modo que a soberania agora pertence à federação. Não tem colônia mais independente, é a federação que é soberana, tá? E aqueles territórios que estão na federação é que são autônomos. Agora, no Brasil, a coisa ela acontece de uma maneira diferente. Nós temos um poder muito centralizado no império. Quando eu falo de império, eu falo de um poder do imperador, né? Um poder totalmente centralizado. Só que com a formação da federação, esse poder que era centralizado na mão do imperador, ele precisa ser diluído em todo o território federal. Pessoal, a federação, um dos objetivos da federação é, sobretudo, descentralizar o poder. Veja, num país de dimensão continental como o Brasil, é inimaginável ter um único centro de poder. É interessante que esse poder ele seja descentralizado, que tenha estado, que tenha município e assim por diante. Tudo bem? Então, a nossa formação federativa, nós temos aí aquela questão do movimento por desagregação, né? Um movimento centrífugo. Aquele poder que estava centralizado, de repente, ele é diluído em todo o território
nacional. Pessoal, ainda, só adiantando um pouco sobre o município, os municípios eles não tinham ali uma relevância tão grande com a formação da Federação Brasileira, tá? Os municípios eles vêm receber uma maior relevância em termos constitucionais, sobretudo com a Constituição Federal de 1988. Em 1988, que nós temos aí, não é que eles não existiam, existiam, mas em termos de ter relevância, de poder também ter um poder interessante, uma autonomia bacana, é a Constituição Federal de 1988, que vai nos dar esse mote em relação aos municípios, tá? Então, falei sobre isso. Uma coisa que eu queria deixar também para vocês, pessoal, hoje o nosso modelo federativo brasileiro, ele funciona como um federalismo cooperativo. Um federalismo cooperativo. O que isso significa? Lembram das entidades federadas ou das unidades federadas? Que é no Brasil quem? A União, estados, municípios e Distrito Federal. Pessoal, pelo amor de Deus, território não entra nessa matemática. Eu bato sempre, pessoal, território é uma descentralização territorial pertencente à União, tá? Então, território não. O federalismo cooperativo, ele leva em consideração de que todos esses entes, em determinadas matérias, eles precisam cooperar, ou seja, trabalhar em conjunto. Isso também significa dizer que não tem matéria que não é só o Estado que dá as cartas, não é só a União que tem que trabalhar, é todo mundo junto. Veja alguns exemplos, pessoal. Questão de saúde. A questão de saúde é um exemplo em que todos os entes federados devem cooperar. Quer ver coisa mais emblemática que a pandemia que a gente está vivendo? Né, fiz uma live segunda-feira sobre isso. Nós temos aí a União trabalhando com a saúde, os estados trabalhando com saúde, os municípios pensando na saúde, todo mundo pensando de uma forma para chegar a uma melhor solução, embora esteja um pouco bagunçado isso, mas é uma ideia de federalismo cooperativo. E agora, terminando essas questões de federação, a gente vai entrar na matéria de competência constitucional, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão de cooperação das unidades federadas, quem pode fazer, chamada competência concorrente, competência comum, né, e assim por diante, tá? Mas, de todo modo, hoje a nossa Federação Brasileira, ela se assemelha a um federalismo cooperativo, tá? Embora haja autonomia das unidades federadas, há determinadas matérias, como questão ambiental, questão de saúde pública, que elas convocam todo mundo a atuar de forma conjunta, tá? Inclusive, o nosso SUS, pessoal, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que não é a União apenas que trabalha com o SUS, não é apenas o Estado, não é apenas o município. Cada uma desses entes federativos tem uma parcela de atuação no SUS, tá? Isso é um exemplo de federalismo cooperativo, é um órgão, né, gigantesco que precisa de todo mundo trabalhando junto. Então, falei sobre isso, falei das características da Federação Brasileira, descentralização política, né? Nós temos aí um poder todo diluído em território. Leia-se, por exemplo, eu tenho uma União trabalhando, eu tenho um Estado trabalhando, eu tenho um município trabalhando. Falei da formação por desagregação. O que isso significa? Aquela passagem de império para federação, eu tenho um poder que era muito centralizado e que precisa ser difuso agora, né? Então, daí porque desagrega, ele se reparte em todo o nosso território. Uma outra característica, possivelmente uma das mais importantes, pessoal, cada unidade federada conserva a sua chamada autonomia, tá? Autonomia significa poder, mas é um poder limitado. Por quem? Pela Constituição Federal. Isso significa dizer que o município, quando ele vai atuar, ele precisa olhar para a Constituição. Posso ou não? A minha Constituição define quais são os poderes que eu tenho. Tá? Então, a autonomia é um poder limitado por uma Constituição Federal. Uma característica da nossa federação. E a soberania do Estado Federal. Quando eu falo de soberania, não é o Estado do Paraná que tem soberania, não é o Paranavaí, não é a União, é todo o Estado Federal. Leia-se, é o conjunto da obra, pessoal. Estado Federal é a junção de todos os estados, de todos os municípios e da União.
Isso, Distrito Federal e assim por diante. Isso é a chamada soberania do Estado Federal. Inclusive, a União, ela não é soberana, mas ela tem realmente uma missão constitucional de representar o nosso Estado Federal na ordem internacional, beleza? Depois, repartição de competências na Constituição, isso a gente vai ver na sequência, tá? Mas a Constituição, realmente, ela faz a previsão de competência para cada unidade federada. Outra característica super importante, não tem direito de secessão. Não tem direito de secessão. Isso significa dizer que não pode simplesmente um Estado por aí sair querendo declarar sua independência. Ele não pode fazer isso. Veja, pessoal, uma coisa é a formação de estados. Quando a gente trabalha aquela questão de fusão, cisão, desmembramento, você não está tendo uma independência. O que você tem ali naquela formação de estados é uma reconfiguração territorial. Agora, quando eu falo em secessão, eu estou falando de alguém que está rejeitando o pacto federativo. Na formação de estados, isso não tem rejeição. Tá? Não tem rejeição. Agora, quando a pessoa fala em direito de secessão, a gente está falando de declaração de independência, de ignorar aquele Estado federal e querer sair fora. Isso é possível. Agora, a formação de estados, totalmente possível, tá? Então, nós não admitimos, na verdade, o direito de secessão. Professora, e se quiser acontecer isso? Pode vir aí, na sequência a gente vai estudar isso também, a chamada intervenção federal para normalizar a ordem e assim por diante. Depois, representação dos estados e do Distrito Federal no Legislativo Federal, tá? Estados no Legislativo Federal. Pessoal, o órgão que representa os estados no Congresso Nacional é o chamado Senado. A Câmara dos Deputados, ela tem como representação o povo. A Câmara, ela representa o povo. Agora, o Senado, ele representa os estados. Isso é muito importante. Toda verdade que o Senado, ele tem uma divisão equitativa entre senadores. Independentemente da questão populacional, são 3 senadores por estado, ou e também do Distrito Federal. Então, nós temos lá 81 senadores, dividido pelas nossas unidades federadas. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eu conversei com vocês. Falei depois da União, que a União, lá no artigo 21, 1 a 4, ele representa a nossa federação na ordem internacional. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um tratado internacional, tem alguma reunião lá na ONU, né? Tem alguma reunião internacional importante que chama a atenção do Brasil, é a minha União que vai fazer essa representação na ordem internacional. E quem representa a União, né, quem tem a governança sobre a União, é o chefe do Poder Executivo Federal, leia-se presidente da República, que vai fazer essa representação, tudo bem? Depois, os Estados-membros, né, a gente trabalhou muitas coisas sobre o Estado-membro. Sobretudo, a questão de incorporação, lá, de fusão, como é que se cria um novo Estado. Vamos lá, pessoal, criação de novos estados no artigo 18, parágrafo 3º. Que requisitos são esses necessários para a criação do Estado? Primeira coisa, pessoal, eu preciso fazer o quê? O chamado plebiscito, né? O plebiscito é uma consulta popular prévia para saber como a população se pronuncia sobre determinado assunto. Então, no plebiscito, para verificar a possibilidade ou não de incorporação, fusão, criação de novos estados como um todo, eu preciso lançar mão desse plebiscito. Ele é obrigatório, tá? Eu não posso simplesmente atravessar a questão e simplesmente ignorar. Então, o plebiscito é a primeira condição necessária para a criação dos estados. Depois, um projeto de lei complementar, tá? Projeto de lei complementar necessário também será feito. Depois disso, o Congresso precisa promover a audiência das assembleias legislativas. Pessoal, pode ser uma assembleia ou pode ser 2, tá? Quando eu tenho um desmembramento e formação, o que é o desmembramento e formação? Desmembramento e formação, vamos pensar
que aqui no Paraná, uma parcela quer se tornar outro estado, né? Quer se tornar outro estado. Essa alteração não envolve nenhum outro estado, de modo que a única Assembleia Legislativa a ser ouvida seria do Paraná. Mas pense o seguinte, pode acontecer aquele desmembramento, anexação. Uma parcela se solta aqui do Paraná e quer, por exemplo, ser incorporada a São Paulo. Nesse ponto, eu tenho duas assembleias envolvidas, tanto do Paraná quanto a de São Paulo. Então, pode ser uma ou pode ser duas assembleias, por exemplo, a ser ouvida. E depois a aprovação lá no Congresso Nacional dessa lei criando o novo Estado, tá? Das modalidades de criação de estados, nós falamos do quê? A cisão, né? A cisão, o que é a cisão? O estado, ele se subdivide em dois, tá? Na cisão, eu tenho a subdivisão do estado em dois, ok? A subdivisão em dois, e o estado originário, ele vai o quê? Desaparecer, né? Então, ele vai desaparecer. Depois, o desmembramento, ele se separa, parte se separa daquele estado, e no desmembramento, eu tenho o desmembramento anexação. O que isso significa? Uma parte se solta, mas ela vai grudar em outra. Então, ela vai ser anexada a outro estado. E o desmembramento formação, que é o desmembramento em que a parcela se sorta, nossa senhora, meu Deus, eu ia falar sorte, se solta e forma um novo estado, tá? Forma um novo estado. Depois nós conversamos sobre a chamada auto-organização e autolegislação, né? Auto-organização e autolegislação dos estados. Quem nunca errou, né, pessoal? Quem nunca errou? Faz parte. Vamos para a auto-organização e autolegislação dos estados. Meus amigos, como é que os estados, eles se auto-organizam, né? A auto-organização dos estados, ela vem com a Constituição Estadual. A Constituição Estadual, ela é uma decorrência lógica do poder constituinte derivado decorrente. Vocês estão carecas de saber de poder constituinte, né? Poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente é aquela permissão, é o poder constituinte que dá poder aos estados para que eles criem sua própria Constituição. E além de uma própria Constituição, os estados, eles têm aí autorização para leis próprias, tá? Tem autorização para ter suas próprias leis, tá? Suas próprias leis. Na sequência, nós falamos sobre a Constituição Estadual. Há alguns limites que a Constituição ela precisa respeitar. O mais importante deles, o mais crítico, é o princípio constitucional sensível. Esses princípios constitucionais sensíveis são princípios de observância obrigatória. A Constituição do Estado não pode ignorar esses princípios constitucionais sensíveis. Professora, tá, a Constituição Estadual não pode ignorar. Mas onde é que eles estão, esses princípios que eu preciso observar? Na minha própria Constituição Federal. Pessoal, tudo que é poder constituinte derivado, por isso que a Constituição Estadual é derivada, né? Tudo que é derivado, eu preciso olhar para a minha fonte de poder máxima na nossa federação, que é a Constituição. Então, esses princípios constitucionais sensíveis, eles estão previstos na minha Constituição, onde no artigo 34, inciso 7º, tá? Inciso 7º, princípio constitucional sensível. A Constituição Estadual precisa seguir à risca. O quê? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal e assim por diante. Isso é muito cobrado em prova de concurso que eu vejo, tá? Sobre princípios constitucionais, quais são de observância obrigatória ou não. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles que lastreiam a nossa democracia. Tá? A forma republicana de Estado, a autonomia municipal, o regime democrático, eu não posso instalar uma ditadura no meu Estado, entende? Então, são princípios de suma importância, eles não podem ser ignorados, ok? São de observância obrigatória.
Depois, os princípios constitucionais extensíveis são normas organizatórias para a União. Só que os estados, eles se espelham nessa organização e trazem para si como se fosse um espelhamento. Na organização estadual, também vou seguir mais ou menos o que a União tem feito. Que, olha o exemplo, a questão de eleição, tá? De eleição do governador e vice-governador, como é que vai acontecer. Então, no princípio constitucional extensível, ele se destina à União, mas eu espelho no Estado. Nessa questão de eleição do governador, eu levo em consideração a mesma sistemática da eleição presidencial. Eu espelho, né, que é da União, eleição presidencial, eu espelho para o Estado. Ou seja, na mesma data vai acontecer eleição do presidente, para governador. É um espelho, eu trago a mesma questão para os estados, tá? Para os estados. Deu. Oi, Rodolfo. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Depois, nesses princípios constitucionais extensíveis, eles também podem ser de forma implícita. Veja, lá na minha Constituição, pessoal, não vou chegar a descer tantas minúcias assim, mas para quem pensa em concursos aí um dia, pega isso firme, porque cai, tá? Cai sim. Tem também os princípios constitucionais extensíveis implícitos. Veja, quando a minha Constituição ela fala em comissão parlamentar de inquérito, ela faz uma regulação da CPI em nível federal. Ela não fala da possibilidade de uma CPI em âmbito estadual, mas pode. Pode, porque eu estendo a mesma regra ao meu estado. Está lá no artigo 58, parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º, ok? Depois, os princípios constitucionais estabelecidos, também conversei com vocês sobre isso, eles restringem a capacidade de organização dos estados de forma expressa ou implícita. Um exemplo clássico de restrição expressa é o artigo 37 da minha Constituição Federal, que inclusive é uma regra para todas as unidades federadas, que vai dizer que a administração da União, dos estados, municípios, ela obedece aos chamados princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Eficiência. Então, restringe a capacidade de organização, de modo que eu não posso simplesmente ignorar isso, porque a Constituição já falou que eu tenho que fazer isso em nível estadual. Ok? Depois, autogoverno dos estados, né, pessoal? Autogoverno, eu estou me referindo. Estou lendo o chat aqui, eu não sei o que está acontecendo. O autogoverno se refere aos poderes estaduais. Pessoal, tanto em nível federal quanto em nível estadual, nós temos aí 3 poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. Em âmbito municipal, nós não temos quem? O poder judiciário. Nós temos executivo e legislativo, mas nós não temos aí um judiciário municipal, tá? Nós não temos um judiciário municipal. Em relação ao poder legislativo estadual, falei que ele se trata de poder legislativo unicameral, tá? Um mandato é de 4 anos. Agora, sobre o cálculo lá dos deputados, né? Vocês lembram do cálculo que eu passei para vocês, que é uma equação que eu extraio do artigo 27 da Constituição Federal? Como que era aquele cálculo? Deputados estaduais é igual a 3 vezes o número de deputados federais. Se ultrapassar, né? Se ultrapassar 36 deputados estaduais, eu tenho uma outra equação, que é igual, deputados estaduais é igual a 36, mais o número de deputados federais, menos 12, tá? Já vou adiantar, não vai ter cálculo na prova, mas era interessante que vocês saibam disso, eu passei, tá? Mas eu não vou cobrar o número de deputados federais, esse cálculo, né? Quem sabe numa próxima eu não cobro, mas eu não cobrei isso, já estou adiantando, tá? O Poder Executivo Estadual também é 4 anos, o mandato, o Poder Judiciário são os juízes e tribunais estaduais. Depois eu falei de autoadministração dos estados. A autoadministração está relacionada às competências, tá? Competências. Nós não temos aí, amém, o cálculo? Nós não temos
hierarquia entre normas estaduais e normas federais. Pessoal, estou adiantando, passando pelo mais importante, tá? Falei também da criação das chamadas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Né? Para que serve isso? Para que eu tenha uma centralização e tratativa de determinados problemas de forma uniforme. Por exemplo, uma região metropolitana, em que eu tenho um município polo lá, eu tenho vários municípios que circundam aquele município polo e podem ter problemas comuns, né? E eles precisam de tratamento comuns. Então, a região metropolitana, ela é um conjunto de municípios limítrofes com uma certa continuidade urbana. Veja, questão de Maringá. Maringá hoje é uma região metropolitana, né? Tem Maringá como município polo, mas nós temos aqui Sarandi, temos ali Paissandu, enfim, várias localidades em torno que congregam aqui a nossa região metropolitana. Londrina e Curitiba também, aqui no Paraná, são outros exemplos. Depois, aglomerações urbanas, que também tem municípios limítrofes, mas sem um polo, né? Sem um polo comum. Deu exemplo lá de Piracicaba. Depois, as micro-regiões também são municípios limítrofes, mas que têm características comuns. Paranavaí é uma micro-região. Tem lá Alto Paraná, tem Terra Rica, Loanda, Paraíso do Norte, e assim por diante, tá? E assim por diante. Na sequência, falei dos municípios, né? Garganta secou. Falei dos municípios. Pessoal, em relação aos municípios, eles ganham, já falei no início da aula, ganham relevância, sobretudo com a Constituição Federal de 88, tá? Constituição Federal de 88. E para alguns doutrinadores, eles chamam o município de entidade federada de terceiro grau. Tem uma razão de ser aí. Quando a federação foi pensada naquele modelo americano, foi previsto, na verdade, 2 entes federados, União e Estados. No Brasil, nós temos a figura do município e ainda tem a figura do Distrito Federal. Então, o município, para alguns doutrinadores, ele é considerado uma unidade federada de terceiro grau, ou seja, a gente não tem só estado e município, tem estado e união, tem um município também. Pessoal, o município, ele é autônomo, como qualquer outra unidade federada. A auto-organização do município. Cachaça? Não, ô louco, você imagina, Murilo, isso aqui é 1 litro, se eu tomar 1 litro de cachaça, não consigo falar nem Constituição, ia ser difícil sem falar Constituição. Não, quem toma, a Letícia que tem uma caneca invocada aí para dar aula, né? Não tem a caneca da Letícia, não. Ela mandou até personalizar a caneca. A Letícia é estrela, né? É corote, pessoal. Mentira. Pessoal, em relação ao município, a auto-organização, lembre-se que o documento que orienta e que organiza o município é a chamada lei orgânica. Não se esqueçam disso. O município não tem constituição municipal. O município tem uma lei orgânica, tá? Que é considerado uma constituição municipal. Mas o documento mesmo, o nome técnico, é lei orgânica. Quem tem lei orgânica no Brasil? O município e o Distrito Federal. Esses 2 entes, eles têm a chamada lei orgânica, tá? Lei orgânica. Autogoverno, nós temos aí o prefeito e o vice, tá? Prefeito e o vice. A minha doguinha, ela tá lá na frente agora, Yasmin, porque ela tem que... que assim, né? Eu já expliquei a história dela, né? Ela é tretada com a Rottweiler, então, todo dia aqui em casa é assim, tem que prender a Rottweiler no canil, coloca ela na frente, para ela andar, né, no jardim lá, para ela fazer as coisinhas dela, e depois ela volta. No momento ela tá lá na frente, ela só vai entrar agora, 22 horas, depois que eu terminar isso aqui, e aí ela dorme tudo certinho, ela fica lá numa área fechadinha, ela não tem contato com outra cachorra, porque se elas se verem, meu Deus do céu, tem morte aqui. Deixa eu só ver aqui, tem uma dúvida. Vamos pro...
João, a lei orgânica, ela é o documento, é como se fosse uma constituição do município, é como se fosse, não é, tá? Ela vai organizar todo o município, na verdade. Assim como o estado tem sua constituição estadual, o município ele tem uma lei orgânica, é uma lei que vai organizar aquele território, que vai falar, por exemplo, do número de vereadores, né, dos poderes do prefeito e assim por diante. Então, a lei orgânica é um documento que disciplina, que organiza o território do município, tá? Do município. Peraí, que eu vou conseguir ela, peraí. Ô, mãe, traz a Julie pra mim. Já ela vai chegar aqui. Daqui a pouco ela chega. Então, a lei orgânica, João, ela é como se fosse uma constituição, né? Ela vai trazer ali os poderes que o município tem, o número de vereadores. Falando em número de vereadores, pessoal, eu falei para vocês que quem fixa o número de vereadores é a lei orgânica, né? Só que a lei orgânica, a fixação do número de vereadores, embora seja lei orgânica, ela tem um limite constitucional, né? O artigo 29, inciso 4 fala quais são os números máximos que um município pode ter de vereadores. Então, um município pode ter menos? Pode. Pode ter mais do que prevê a Constituição? Não, tá? Então, a lei orgânica, quando ela vai fazer a previsão do número de vereadores, tem que fazer, tem que olhar. Peraí, que ela tá vindo. Ju, vem! Vem cá! Vem aqui! Vem cá! Vem! Vem aqui, meu amor! Vem! Vem aqui! Não, eu não posso brincar, minha mãe tá dando aula! Vem! Oh, meu Deus! Eu só relei nela! Oh, meu Deus! Ju, o pessoal quer te ver! O que foi? Hã? Por que você tá... Maus tratos? Hein? O que foi? Só relei em você. Gente, vocês não têm noção de como essa cachorra ela é dissimulada. O que foi? Não. O que foi? Você vai atacar eu que nem a Calice atacou a Letícia? Hã? Por que você tá nervosa? Hã? Olha lá, ó. Ju, olha lá. Olha lá. Fala, oi. Oi, pessoal. Tudo bom? Você vai dormir? Então tá bom. Vai pra sua cama. Porque a cama é dela, né? Eu durmo com ela, não é ela que dorme comigo. Não, vocês não têm noção. Se relar nela, ela grita. Ela faz escândalo. Vem aqui. Vem aqui, amor. Depois a gente termina junto, tá? Vamos terminar, então. Só pra... Essa é apaixonada nela, né, Yasmin? Você vai ver só. Gente, ela é muito temperamental, vocês não têm noção. Ela é super boazinha, mas ela é temperamental. Então, a lei do número de vereadores, né, pessoal? O número de vereadores fixado pela lei orgânica, mas deve levar em consideração a Constituição Federal também. Constituição Federal também. Depois, a formação de municípios, falei quais são os requisitos, uma lei complementar federal, que vai prever um prazo para que isso aconteça. Depois, eu preciso de um estudo de viabilidade. O que é um estudo de viabilidade? É um estudo que vai me apontar, por exemplo, se aquele município ele tem condições financeiras de sobreviver, né, pessoal? Porque o município também tem gastos. Quando eu crio um município, eu tenho que ter um sistema de saúde, eu preciso fornecer escola, eu preciso fornecer uma série de coisas que implicam gastos. E se esse município não consegue sobreviver sozinho, não faz sentido, né? Falei para vocês, inclusive, que tem uma proposta de reforma administrativa que pretende extinguir uma série de municípios. E aqui a gente vai matar a população que está no local, mas eles seriam ali anexados a outros municípios maiores para administrar e assim por diante. Depois, eu preciso de um... Não, minha mãe... Ixi, ela não vai querer aparecer agora, mas depois eu chamo, que minha mãe tá de pijama agora, pessoal, ela não vai aparecer mais nem a pau. Mas um dia eu combino com ela. Depois, eu preciso de um plebiscito também em relação à população diretamente interessada, tá? A população diretamente interessada. Depois, em uma lei estadual que crie o município, tá? Qualquer dia eu apresento minhas irmãs gêmeas. Eu não sou gêmea, tá? Mas eu tenho duas irmãs que são gêmeas. Uma é a minha cara, assim, bem parecida comigo. Mas eu sou bem mais legal, vocês podem ter certeza.
Eu tenho também uma autolegislação dos municípios, né? Autolegislação, os municípios eles podem legislar sobre questões locais. Eu dei um exemplo de uma questão local como o trânsito, né? Trânsito é uma questão extremamente local. Falei do autogoverno dos municípios, falei da questão dos poderes municipais, prefeito, vice-prefeito, também dos vereadores e assim por diante. Tenho. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Mãe, a Natália tá no quarto? Chama ela, vê se ela aparece aqui, o pessoal quer ver ela. Eu duvido que ela vai vir, pessoal, que ela é um pouquinho mais complicada, minha irmã. Né? Vem aqui, Thaíco. Não, os alunos, eles querem te conhecer. Vou te mostrar aqui. Vem aqui. Ela deve estar soltando o cabelo. Vem aqui. Aparece aqui, vem aqui, cadê? Pessoal, essa é minha irmã, a Natália. Parecida um pouquinho, né? Tem outra também, mas ela não tá aqui hoje. Olha só. Um pouquinho parecida, né? Só que ela tem esse olhinho feio aqui, esse olho azul, meio verde, esse cabelo enrolado, né? O doguinho de TPM, coitado. E a Julie, fui pegar a Julie começou a latir, começou a ficar brava. Esses aí são os meus alunos, né? Então, prazer, gente. Sabia que ela cortou o fio do meu celular quando eu era criança, gente? Quando eu era criança, eu cheguei em casa, o fio do meu celular estava cortado do meio, assim. Eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque eu quis. Essa menina aqui já deu trabalho, vocês não têm noção. O povo tá falando que eu sou sua cara. Credo. Tchau. Tchau, deixa eu terminar aqui. Tchau, Thaíco. A outra é bem diferente, pessoal. A outra tem o cabelo liso e ela do olho castanho, né? Essa é bem diferente mesmo. Então, vocês conheceram a Natália agora, que é minha irmã, né? Deixa eu terminar aqui, senão daqui a pouco, né? Passa da meia-noite e a gente tá aqui. Que mais que é importante? Pessoal, falei do Distrito Federal, né? Falei que eu disse. Sua mãe. Vocês acham o quê, pessoal? Peraí, eu vou chamar minha mãe. Ô, mãe, vem aqui. O pessoal quer te ver também. Não, minha mãe se negou. Vem, mãe. Não, minha mãe falou que ela não vai vir, não, que ela tá de pijama e ela tá desmilinguida na quarentena. Né? Um dia eu forço minha mãe. Pessoal, o Distrito Federal, lembre-se de algumas características. O Distrito Federal, primeiro, tem lei orgânica. Segundo, ele tem competência tanto de Estado quanto de município, correto? Tanto de Estado quanto de município. Ele é uma unidade federada híbrida que a gente chama. O Distrito Federal, então, tem essa lei orgânica que organiza. O município também tem a lei orgânica, não se esqueçam disso. Tá? Eles têm auto-organização, que é através da lei orgânica, autolegislação, tem legislação própria, tem autogoverno. Pessoal, o Distrito Federal, embora tenha lei orgânica, ele é exercido, o autogoverno é exercido por um governador. Eu sempre falo que o Distrito Federal ele é um pouco diferente, né? Tem lei orgânica, mas o autogoverno é por meio de um governador e assim por diante. Então, tomem cuidado em relação ao Distrito Federal. E ainda tem algumas situações que ele não organiza por si só. Por exemplo, o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado pela União. Então, tem coisas que, inclusive, ele não pode trabalhar. Está tudo no material que eu enviei para vocês, tudo bem? Tudo que eu enviei para vocês. Depois, o território federal, pessoal. O território federal não tem autonomia e ele é subordinado à União, tá? Subordinado à União. Nós não temos agora território federal no Brasil, tá? Então, eu acho que é isso. Ô, Ju, volta aqui. Vem. Vem. Você é muito chata. Vem. Gente, ela... Vem. Olha lá. Vamos terminar a aula? Fala assim pro pessoal, faz uma prova tranquila, né? Fala assim, com calma, devagarzinho, que vai dar tudo certo, né? A prova tá tranquila, que a Dessa fez, e vai dar tudo certo, né, Juju?
Sabia que ela me acorda às 5 horas, o Ivano? Não é, meu amor? Pessoal, então é isso. Lembre-se que o território, ele não tem autonomia, pertence à União. O Distrito Federal é organizado por meio da lei orgânica, o município também. Os estados têm suas constituições estaduais. Lembrem-se que a União representa o Brasil na ordem internacional. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui que vai mudar qualquer coisa para vocês. Pessoal, naquela questão de estados, formação de estados também, se atentem bastante. Assembleia Legislativa, eu posso ouvir uma ou posso ouvir duas, dependendo da forma de criação dos estados, tá? E assim por diante. Lei orgânica, falei para vocês. O número de vereadores é fixado na lei orgânica, mas levando em consideração o artigo 29 da Constituição. O que mais que a gente conversou? Pessoal, os territórios, né? Os territórios, o Distrito Federal, ele tem uma limitação que ele não pode ser subdividido em municípios, tá? O Distrito Federal, ele não pode ser subdividido em municípios também, que a gente conversou. Depois, falei para vocês sobre municípios com lei orgânica, os princípios constitucionais sensíveis de observância obrigatória, e assim por diante. Que mais? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Então, acabei aqui, vou parando por aqui, agradeço a presença de vocês, na sequência eu já vou disponibilizar a avaliação, que já está chegando aí para vocês, tá? Pessoal, faz a prova com tranquilidade, tá? Se você olhar, eu tô com uma dúvida aqui, sana a dúvida antes, não precisa chutar. Você está aí com tempo para fazer essa prova, faz ela com toda a vagueza do mundo, né? Vocês têm todos os métodos para utilizar, então não tem desculpa para ir mal, não, tá bom? Tem o material que enviei, então olhe a Constituição e fiquem tranquilos. Belezinha? Obrigado, pessoal. Um beijo para vocês e se cuidem aí e até a próxima, tá? Bom final de semana. Beijo, pessoal.